Bueno, hermanos míos, glória a Deus. Esse domingo 22 de setembro, um dia hermoso que o Senhor nos ha regalado, dijo que iba a venir la lluvia, pero todavía não? Por aí, la tarde ou noite, não sei. A la tarde, não? Domingo 22 de setembro do ano 2024, eu quero falar sobre obedecer sempre a lo mejor. E quando eu predico essas predicações assim, falando de obediência e tudo mais, eu sempre quero trazer a los hermanos o entendimento de que não és ascetismo de quedar golpeando ou tentar por meio próprio ser santo, não é a santidade que Deus nos demanda, nos pede, não é algo assim que pode regenerar Jô, não? É algo que Jô contribui para que seja regenerado, ou seja, Jô aceita o propósito de Deus, pero quem genera, quem me hace santo para com Deus é o próprio Jesus Cristo, o seu sacrifício, não? Esse sacrifício de Jesus é o que me hace santo delante de Deus. Pero é certo que eu tenho que obedecer o processo ao qual fui chamado. E é um processo, a gente já estava explicando na escola bíblica, até que eu chegue à estatura de varão perfeito, à igualdade com Cristo. Não sou um varão perfeito hoje, pero tampouco posso dizer, sou humano, não? Errar é humano, nós outros temos esse dito. E saca todo o contexto da própria palavra humano, que eu já expliquei, não? Que vem de humildade, humus, que na verdade nós outros não somos nada, não? E temos essa soberba imensa. Então, sempre quando eu predico assim, eu quero já dizer que não é um ascetismo, nem um legalismo. O que é o legalismo? É crer que por meio de leis, de regras, eu serei, se cumpro A, B, C e D, eu sou muito santo. Não, porque pode cumprir A, B, C e D, pero meu coração está mirando o outro que não cumpre, está criticando, eu cumpro solo para me crer melhor que o outro, ou ser melhor que o outro, e isso não é a motivação por la qual nós outros devemos cumprir as regras. Dessa maneira, tampouco seremos santos, tampouco vamos obedecer a Deus, por mais que, entre comillas, visivelmente, humanamente dizendo, estamos obedecendo a Deus. Não congregamos, lemos a Bíblia, dizimamos, ofrendamos, hacendo orações, ajunamos e tudo, pero depois nosso coração está lejos de Deus. Então, se todas as vezes que eu predico sobre esse tema, não devo de ser essa introdução, dizendo já que nossa ideia de obedecer a Deus não é para nos tornarmos um religioso, sino nossa ideia de obedecer a Deus é para quê? Para que nos vaja bem a nós outros mesmos, ser ao menos inteligente e experto, não? E interessado que te vaja bem, ao menos. Tampouco a motivação deve ser a soberba, não? A vanagloria e, mirar como sou bueno e tudo me vai bem, não? Pero é que realmente vai bem aqueles que realmente entendem de Deus, lhe vai bem a eles. Na verdade que sim. Há que pareça que nos vaja mal, por isso eu dizia tanto na introdução e em minhas orações que às vezes parece que estamos mal, não? Que estamos passando algum problema. Pero o hecho de congregar, de venir, de ajudar o outro, de pensar no outro, não somente nós outros, vamos a ver que quando miramos nosso problema, não temos problema nenhum, não? Vou dar um exemplo de minha casa, eu sempre dou um exemplo meu, não? Não é uma excusa para não arreglar a casa, pero a gente que não tem casa, e a gente que perdeu a casa que tinha, que caiu um míssil arriba, não? Eu estava vendo as notícias da guerra, não? Que mal. E nós outros temos que dar graças a Deus que temos uma casa que tem umidade e que tem goteira. Não é excusa para não arreglar, temos que arreglá-la também, não? Temos que arreglar e pôr, pero dar lugar, o graças a Deus, em todo dá graças, aí que está ele todo dá graça, mas já de que nós outros não vamos quedar parado mirando o teto para ver como cai, não? Essa ilustração é até minha, porque passa isso, não? Não vou quedar parado mirando de onde vai cair o... mira aqui, que lindo, que caiga um pedaço mais, não? Aplauso. Não é uma loucura
o evangelho não é uma loucura, é yo hacer algo, pero não é tampouco yo quedar preso a tudo isso e não dar graças a Deus. Nada me pode impedir de dar glória a Deus, de ser feliz. Ser feliz apesar de que me passe isso ou lo outro, porque as situações malas vão a passar. É livro de Eclesiastes, que é um livro que parece que quitaram da Bíblia, não? Os religiosos. Dizime, depois se vocês me querem compartilhar alguma predicação da prosperidade, que está baseada em Eclesiastes, compartilhe, porque não há. A única cita que eles usassem assim, mais ou menos, que é para quando não está dando muito certo as coisas para eles, eles querem dar uma escusa, diz, aí tempo para todo, e o tempo de Deus vai chegar. E aí já cai em outros versículos. Pero aí habla assim rápido, esse, aí tempo para todo. Porque não usam Eclesiastes? Por quê? Eclesiastes diz que tanto o mal quanto o bem sucedem a justos e injustos. E nesse aspecto somos todos iguais. Deus não nos bendize porque somos buenos. Deus nos bendize porque Ele é bueno. Porque se esperar que seamos buenos para nos bendezer, não nos vai bendezer nunca. Ele nos vai matar para ressuscitar, para matar novamente. E quedar nesse bucle sem fim. Porque o único que merecemos é a morte. Pero Ele, por seu amor, sua dádiva sem fim, nos ha bendizido. Quero contar a história do rei Sedequias, pero uma porção pequena relatada em Jeremias, capítulo de número 34. Livro do profeta Jeremias, número 34. Capítulo de número 34. O profeta Jeremias, gente boníssima. Quantos querem ser profeta? Glória a Deus. Não, todos vivemos na época profética apostólica. Todos querem ser profeta hoje, não? Pero quem quer ser como Jeremias? Nadie quer, não? Tirado num poço, olvidado, desnudo. Se ele caminhar desnudo aí na cidade. Quantos querem a vergonha de Jeremias? Nadie quer, não? E predicar e nadie te ouvir. Vai terminar deportado, preso, olvidado. Quantos querem? Ou seja, Jeremias no tempo de hoje seria, segundo a teologia da prosperidade, seria um maldizido por Deus, seria um tipo malo, não seria de Deus. Porque hoje há uma inversão de valores nesse cristianismo pós-moderno. Nem digo moderno, já digo pós-moderno, que estamos vivendo hoje. Há uma inversão de valores, de valor real da palavra de Deus. Não estou acá predicando temos que sofrer, e viver sofrendo. Não, pare de sofrer, pero pare de sofrer bem. Sofra por causa de Cristo. Quando sofrimos por causa de Cristo, é como se parássemos de sofrer, porque esse sofrimento não vai doler, porque vamos a saber que há recompensa. Não? Como dijo Pablo aos Filipenses, e me Deus, segundo suas riquezas em glória, não, vai prover a cada um, vai bendezer a cada um em Cristo Jesus. E ele também diz que nosso trabalho não é vano, né, Senhor? 1 Coríntios, capítulo 15, já o versículo último, já 57, 58. Seguir predicando, seguir falando, nosso trabalho não é vano. A um que parece, eu dizia não, que meu trabalho é secar hielo, muitas delas vezes, é secar hielo. E remar na dulce de leite. Pero eu disse que vou sacar de aí um reposteiro lindo e grosso, porque seguirei remando e predicando a palavra de Deus. Há um que entre no ouído e saia no outro. Não importa, eu sou el atalaya. O atalaya já tinha que estar já na torre, mirando. E o único trabalho dele era tocar a trompeta se venia o inimigo. E nosso trabalho como predicador. Toco a trompeta. Daí, se a gente escuta a esse caso, é um problema de cada um, não? Eu não tenho nada a ver com a vida de vocês. Por isso que Jesus, no dia de hoje, está falando a quem? A minha vida, primeiramente. Eu sou muito egoísta e egocêntrico, não? Não é isso. Isso é a autoanálise que estou sendo. Não estou sendo egoísta e egocêntrico. Obedecer sempre a lo mejor. Essa palavra é para a minha vida primeiro. O que passou cá? Primeiro quero contar a historieta do rei Sedequias.
O rei Sedequias, eu começo por el final. El final foi que ele hizo lo malo ante os olhos do Senhor e ele terminou sem los ojos. Não? Perdeu a visão. Pero não porque quedou cego, porque arrancaram os olhos dele. Não? Ele quis fazer pacto com Egipto, quis fazer pacto com outros deuses, com outros povos, pensando que tinha um profeta aí, gente boníssima. Não sempre tem aquele profeta gente boníssima que te golpeia, não, que dá esse golpezito em teu ombro e diz, vaja, bendezido do Senhor, choveu. Meus amigos aí que estão em profético apostólico, não, meus amigos, digo, meus primos na fé, não são nem irmãos, são primos. E aí, choveu a profecia para eles, porque veio, porque José sem questão de pôr em las redes, não? Porque isso é uma vergonha, pero já não tem nem mais vergonha, já perderam o sentido de discernir o certo e errado e a vergonha totalmente, não? Uma reunião não pode ser pública às vezes, dependendo da reunião. Há coisas que são mais privadas, não? E aí José se questão de pôr em las mídias, em las redes, que o tipo profetizou para ele, é sempre profecia boa. Será que o chavão é tão bueno assim? Pô, eu já não quero mais ser igual a Deus, eu quero ser igual a ele, não? Porque ele é tão bueno. Estou sendo irônico, não? Não. Vale ressaltar, e assim um parêntese que eu estou sendo irônico. Pero o parâmetro já não é mais Deus, é ele, porque o chavão sempre profecia que profetizam para ele é bueno. E é que prosperar, que vai explotar, que vai chenar mais, que Deus vai ensanchar. Nunca é, fíjate, estamos vivendo o tempo final, a coisa não está bem, esforçar, nunca. É sempre, está volando no poder, não? Bueno, e Sedequias também gostava desse profeta, o Hananias, ou Ananias, não sei, porque tem arte, não? Que o chavão venia e profetizava sempre o bem para ele. Aí venia Jeremias e profetizava o mal, contrário. Jeremias dizia, não, para. Os babilônicos estão venindo, pero sabe o quê? Os babilônicos são de Deus. Que isso, pastor? Sim. Deus usou a um povo inimigo. Os babilônicos simbolizam o quê? Os problemas, as dificuldades da vida. A provação que eles tinham que passar. Por quê? Porque Deus já havia dado para eles a sentença. Por quê? Por causa do acúmulo de pecado do povo. E Deus já havia rugado o povo. Eles iam ser levados cautivos. Ponto final. Já está. El hecho está. Não? Pero ele queria lutar todavia. Ele queria, por sua própria força, se autoliberar dos problemas. Hermano, os problemas vamos a ter com nós outros. Temos que aprender a viver com os problemas. Se vou viver em Argentina, vou ter que aprender a viver os problemas que há em Argentina. Eu não estou nem um pouco preocupado com problemas que há em Brasília, porque não vivo já. Ah, não me preocupa a minha família? Sim, me preocupa, mas quem tem que se preocupar pelos problemas da já são eles. Porque que pode eu ser de cá? Eu posso sofrer pelos problemas do Brasil? Não, a não ser que seja algo muito, muito malo, não, uma guerra, ou não sei, uma persecução muito grande, não sei, hambre generalizada, e agora meus familiares trago para cá. E ao menos comida há. Não, estamos mal, pero comida há. Não? Então, o que quero dizer é, não temos que nos preocupar com os problemas, entregá-los na mão do Senhor e saber que os problemas vão estar. E não buscar esse profeta, essa solução. Chame já e receberás em tua casa, chame a hora. Essas palavras hechas no micro-ondas e essas profecias, e essas palavras, vê as profecias, os irmãos vêm, mirem os videozitos, que há muitos por aí. O tipo não habla nada por nada. Não habla, é uma profecia general que podia agarrar em qualquer lugar, não? Deus te vai bendizer, te vai levar a uma posição melhor, pero o inimigo está furioso. É sempre, basicamente, é isso a profecia. Não cambia um pouquinho de cá já, o que vão dizer, pero é isso. Essa é a profecia que sempre está rondando as igrejas, não? Digo pentecostal porque não só lhe passar isso
em las igrejas mais tradicionais, mais históricas, não? Suele passar isso mais no meio pentecostal. Pero em las igrejas históricas tem outros pecados, que é sempre o bucle que eles vivem na religiosidade deles, não? Esse ciclo de religiosidade, que isso também está mal, não? Então, se Sedequias, ele, já começando por ele final, ele hizo mal delante de los olhos do Senhor. E já está, e foi reprochado por Deus. Como andam, tudo bem? Ele hizo lo malo. E ele estava escutando esse Hananias, e não queria escutar a Jeremias. Jeremias disse, não, vai venir Babilônia, ustedes serão entregados, a cidade será destruída, o templo também. E disseram, não é possível, está louco esse Jeremias, está mal, não? E Jeremias aconselhava, pero bueno, não queriam escutar a palavra do profeta de Deus. Vamos a ler. Palavra de Jeová que vino a Jeremias, Jeremias capítulo número 34. Quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos de la terra, bajo o senhorio de su mano, era muito poderoso Nabucodonosor, não? Se estima que ele foi um dos imperadores mais poderosos. Mas já que Roma teve uma extensão territorial maior, pero ele foi um dos mais poderosos belicamente, em força, em maldade, arrebentava com todo, não? Porque Roma, nós outros vemos que Roma tinha política, não? Roma era politizada, la polis, heredou la polis de los gregos. Roma era politizada, deixava cada um ter seu Deus, sua religião. O importante era a plata para Roma, não? Se me dá plata, estou feliz. E se não queres se revoltar contra mim, pagar meu tributo, o imposto, está tudo certo, não? Ustedes hagam o que querem. Pero Nabucodonosor ia já arrebentava todo e dizia, adora a mim, ou a mim Deus, não? Então se era cruel, era malo. Assim ha dicho Jeová, Deus de Israel, vê e habla a Sedequias, rei de Judá, e diz, assim ha dicho Jeová, e aqui eu entregarei esta cidade ao rei de Babilônia, e lá queimará com fogo. Ou seja, esta era a profecia. Não escapará tu de sumano, sino que certamente serás apressado, e sumano será entregado. E tus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e te hablará boca a boca. E em Babilônia entrarás. Com todo isso, qual era a profecia? Dentro de tudo não era tão mal para o rei. Vamos ler. Com todo isso, hoje, palavra de Jeová, Sedequias, rei de Judá. Assim ha dito Jeová acerca de ti, não morirás à espada. Ou seja, iba a ter misericórdia dele, não? Pero ele quis o seguir. Irmãos, às vezes quando queremos seguir o nosso caminho, mal, não vai terminar mal. Essa é a advertência principal da palavra de Deus hoje. Por isso eu digo obedecer sempre a lo mejor, o título da predicação. Em paz morirás, e assim como queimaram espécies por tus padres, lorejes primeiros que foram antes de ti, las queimarão por ti. Os padres foram gente buena, foram gente que fizeram bem delante de Deus. Pero ele resolveu fazer el mal, não? E te echarão dizendo, e de echarão, dizendo, Senhor, porque eu he hablado a palavra, diz Jeová. E hablou o profeta Jeremias a Sedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém. E ele, resto do rei de Babilônia, peleava contra Jerusalém, e com todas as cidades de Judá que havia quedado, contra Laques e contra a Seca. Porque de las cidades fortificadas de Judá, estas haviam quedado. Ou seja, já estava arrebentando todas as cidades, havia quedado só essas duas. Não tenho tempo acá para explicar geograficamente e assim toda a exegese do texto. Pero havia várias cidades e já haviam sido tomadas. Pero essas, todavia, estavam resistindo-se. Tem que pensar também que Jerusalém era um lugar difícil de entrar, de invadir. Está cercada por uma cadena montanhosa, muitas montanhas. O relieve é difícil para você meter muitos soldados subindo, barrando, porque o quê? Vai cansar o soldado, ele tem que se alimentar. Ou é mais fácil, vai com um avião e manda um míssil, ou aperta um botão, um míssil intercontinental, já explota todo, não? Pero nessa época era muito difícil. Por isso que os salmos, não?
O Salmo diz, como os montes de Sião, não, que protege, que assim deve ser nós outros, Deus é assim para com nós outros, dá essa proteção. Por isso os Salmos levam essa ideia, porque era uma cidade difícil. Pero aún assim, o exército era tão poderoso que estava chegando e estava arrebentando com todo. Era difícil, pero estavam logrando. Palavra de Jeová que vino a Jeremias depois de que Sedequias hizo pacto com todo o povo em Jerusalém para promulgar-lhes libertar. Ou seja, qual o contexto aí? Eles estavam escravizando seus próprios irmãos, não? Isso era abominação delante da lei de Deus. A lei dizia que um não poderia chegar a trabalhar, ser servo del outro, por deuda ou alguma coisa assim, pero tinham que liberar eles. E o que eles faziam? Não estavam liberando seus irmãos, estavam escravizando cada vez mais seus próprios irmãos. E também o próprio escravo de outros povos, a lei era para que não escravizasse, que quedasse trabalhando um determinado tempo e liberasse. Por quê? Porque escravo fuste em Egipto. Se Deus te sacou da esclavitud, como vai escravizar outra pessoa? Não? Ou seja, se Deus estava morto em delitos e pecados, Deus te chamou à vida, como vai emitir juízo contra outra pessoa? Não? A lei serve para isso, para nos mostrar que temos que ser cristianos. Se Deus já é isso por nós outros, como não vamos nós outros a ser por outros? Então, Sedequias isso pacto, até aí estava tudo bem. Vamos a seguir legendo. Que cada um deixasse livre a seu servo. Esse era o pacto. Não? Gente boníssima, Ezequias se arrependeu. E a sua serva, hebreu e hebreia. Por que trata até cá hebreu? Por quê? O hebreu era também um povo que estava aí. Cananeu, não? Rebuseu, Ferezeu, hebreu, são povos que estavam aí. Porque depois se distingue como israelita e como judio, que não é todo o mesmo, não? Alguns são hebreus e não são judios, tá bem? Bueno, disso eu já explico melhor sábado, se querem. Pero bueno, vamos seguir legendo. Que nenhum usasse a los judios, seus irmãos, como servos. Tá vendo? Essa era a lei. E promulgou mais um edicto, o rei, não, estava feliz o rei. Parece que essa vez ele elogiou a Jeremias, não? E quando oyeron todos os príncipes e todo o povo que havia convenido em pacto, de deixar-lhe livre cada um servo e cada um a sua serva, que nenhum los usasse mais como servos, obedeceram e lo deixaram. Então, se ponemos aí um me gusta, não? Deixamos aí um like, ponemos um me gusta, hicieron lo certo delante de Deus. Pero, sempre aí o pero, está vendo o que está escrito aí no versículo 11? Que palavra aparece aí? Pero, hermanos, isso acá já nos ensina que não importa o que nós outros hagamos hoje, temos que ser sempre o bem. Porque hoje escutamos a palavra de Deus, saímos de cá, volamos no poder, estamos bem. Pero amanhã parece que já nos olvidamos de todo. Hoje, à tarde, já nos olvidamos e começamos a ser o mal novamente. Vocês querem ser o bem hoje? Hagam o bem hoje. Querem bem para com Deus. Não? Aí ele diz, pero depois se arrependeram. Se arrependeram de quê? De ser o bem. E hicieron volver a los servos e as servas que haviam deixado livres. Claro, não, eu já não tenho chavão para parar o campo para mim. E onde está lá que é o desajuno, não? Para mim. Ah, não está mais? Não, eu não posso ser o desajuno. Necessito que alguém haga para mim. Essa comodidade que queremos, não é esse é o hedonismo, é o culto a nós outros mesmos. Não, é que nós outros nos transformemos em nosso Deus. Isso é terrível delante de Deus, é abominável. Então se buscaram os servos, as servas que haviam deixado livres, surreitaram como servos e servas. Vindo, pois, palavra de Jeová. Passou um tempo, não? Nós outros legemos um versículo del outro, pero às vezes passa 1 ano, 2, 10 anos, tá bem? Deus derra. Deus nos derra, sabe para quê? Para ver se lá cai a ficha. Não pense que quando vai tudo bem em tua vida, tá bem. Orro, porque Deus derra, para ver se cai lá. Será que vai? Entende? Será que esse servo... Entende? Por isso Jesus não volveu todavia. Isso está escrito na Bíblia, porque ele quer que todos se arrependam
Ele está esperando que tu e eu nos aprendamos, prediquemos, ajudemos, seamos exemplo. Vindo, pois, palavra de Jeová, versículo 12, a Jeremias dizendo, assim diz Jeová, Deus de Israel, eu hice pacto com vossos padres, é o dia que los saquei da terra de Egipto. Está sendo eles acordarem do antigo pacto. De casa de servidumbre, dizendo, ao cabo de 7 anos derrará cada um a sua irmã hebreu que lhe fora vendido. Ou seja, podia ser vendido sim, porque essa era a costumbre do povo daquela época. Não é como se nós outros 8 tivéssemos uma deuda daquela tarjeta de crédito e fôramos vendidos para o dono da tarjeta para trabalhar para ele, para pagar a deuda. Era assim, não? Glória, bueno, de certa maneira hoje sigue sendo, não? Nada mais que alguns ignoram a deuda e não pagam, mas sigue sendo, porque temos que trabalhar para pagar essa deuda, não? Nada mais que não como um escravo literal, não sim direitos, hoje temos direitos, só cambiou isso. Pero é o mesmo. Pero isso tinha que durar quando? Lhe servirá quantos anos? 6 anos, e los enviará livre, pelo los padres não me oyeram. Esse é o problema. Nem inclinaram seu ouído. O problema é esse, quando nós outros, pastor, eu não vou escravizar nadie, não tem a ver com o contexto. Tem que ver sim, mas já que nós outros, por suposto, quero crer, eu também, que vocês não escravizam nadie, salva minha mulher aqui, escraviza-me um pouquinho, não? Pero eu sou escravo por amor, não? Eu já sou servo livre, pero me escravo por amor. Quero crer que não escravizam a nadie, porque a esclavitud é um crime, não? É contra a humanidade, não? Pero, aunque há esclavitud em Argentina, todavia, não? Sempre, às vezes, o governo agarra em alguns lados esclavitud em Brasília também, por mais que já foi abolido, não? Pero vossos padres não me oyeram, pero isso cai. Esse versículo cai no contexto nosso, não? Trazendo a nosso contexto, a nossa vida, de aquilo que temos que deixar e não deixamos, que estamos sempre, não nos importa, por quê? Por que não nos importa? Porque nos hace bem, não? Já tirei a maldição, não? Porque alguns faltaram para ver boca, e boca perdeu, viste? Aí tirei a maldição, pastor. Quem faltou para ver boca, bueno, boca perdeu. Eu não sou contra a boca, eu não sou de nenhuma equipe, não? Pero hablei de broma nomás na classe de los jóvenes, não? Pero às vezes não falta e depois a equipe perde. Se gana, glória a Deus, ao menos vale a pena ter faltado, não? Porque viu um excelente jogo e marcaram os goles e jogou de uma maneira extraordinária. Valeu a pena, eu até digo, bueno, falta e não passa nada, não? O pastor é tão estúpido, de bonudo, não? Que até na Copa nós outros até cambiamos horário. Que absurdo isso, não? Que absurdo. Pero, bueno, vamos seguir legendo a capa aqui, senão já me vou já para o passado. E vós outros, os habeis hoje convertido e hecho lo recto delante de mis ojos, anunciado cada um liberdade a seu próximo, e habeis hecho pacto em minha presença, em la casa del qual és invocado meu nome. Pero os habeis volto e profanado meu nome, e habeis volto a tomar cada um serva. E, bueno, está falando novamente do que passou, não? Versículo 17. Assim é dito Jeová, vós outros não me haveis ouído para promulgar cada um libertar a seu irmão. E aí que está, não? A mensagem de hoje. Às vezes nós outros não agimos no que Deus diz e obedecemos melhor. E o que passou? Bueno, versículo 18. E entreguei a los homens que transpassaram meu pacto, que não han levado a efeito as palavras del pacto, que celebraram em minha presença, dizendo que em 2 partes ele bezeram e passando por meio de Ejas a los príncipes de Judá. Ou seja, disseram todo o pacto, bendizeram, disseram, sim, vamos te adorar, hein? Vamos te adorar. Como acá na igreja, glória a Deus, não foi ustedes, pero já passou a vários que disseram, pastor, que eu vou ser isso, vou ser aquilo, vou.
Até hoje. O color de la parede sigue sendo branco. Não, que eu vou ser que vou... Mentira. Está mentindo a Deus, porque a mim... Eu não creio, irmão. Eu não creio em nada que você me diz. Eu creio quando veio. Nada mais. Eu sou como Tomás, não? É nesse aspecto. Eu creio em Deus, não mais. Depois daí pode me dizer... Bueno, trae-me um chocolate que quero feliz. Já está. Alô, príncipe de Judá... Bueno, ofereceu o sacerdote. Bueno, está falando aí do que passou, não? Los bezerros. Versículo 20. Los entregarei em mano de seus inimigos, em mano de los que buscam a vida, e seus corpos mortos serão comida de las aves. Que terrível. Que terrível. Mas já que Deus, ele eu quero falar uma palavra boa, não? Porque eu não quero dizer que Deus não atua mais assim. Deus, ele sigue actuando assim, pero de forma diferente. Quizá nosso final não é que as aves do céu nos comam, porque não vivemos nessa época mais tão leandertal, não? Pero que de repente um é morto por el inimigo, passou a espada e matou, não. Pero Deus nos deixa entregue a nosso próprio caminho. Quando nós outros resolvemos ir por nosso próprio caminho, Deus diz, bueno, tá bem, te pongo meu gosto, se vai querer, eu te devo. Por quê? Que é o que Jesus habla, não? Eu vou e saco os demônios, não? Dejo a casa limpa e adornada. Ora, se a pessoa não quer que o Espírito Santo habite aí, que vai passar? A casa vai quedar limpa e adornada, tá bem, porque Deus deixou assim. Pero se a pessoa não sigue o seu próprio caminho, o que vai passar? Vai envolver o demônio, e não vai envolver solo, vai trazer 7 mais com ele. Por suposto que com vocês acá não vai passar isso, porque vocês já aceitaram Jesus e no coração não é como retroceder. Pero o que eu estou falando é que nós outros obedecamos ao Senhor, porque obedecer é melhor, porque os que obedeceram, isso acá o texto está falando que passou com os que desobedeceram. Os que seguiram obedecendo, foram de cautividade? Sim, foram. Pero foram e volveram, porque os que não obedeceram nem foram de cautividade, foram mortos, não? A cautividade de tudo, que simboliza a correção de Deus, foi boa, porque por mais que houve tristeza, houve mal no primeiro momento, pero depois foi tão boa que eles nem quiseram volver. Alguns não quiseram volver, inclusive hoje, se os teres vão já Irã, Iraque, aí comunidades judias, aí todavia, pobres que vieram da cautividade babilônica todavia, descendentes de aí, que montaram sua comunidade aí, venderam, comercializaram, compraram. É lindo, quero viver cá, é lindo. Aí petróleo, por algo os Estados Unidos quer ser guerra sempre, não? Porque aí petróleo, aí plata. É lindo, quero quedar cá, e quedaram. Se vocês vão já hoje, de onde era a Babilônia nessa época, se não me engano é Irã, não? Aí a Pérsia, bueno, vai já, aí a comunidade todavia. Por quê? Porque quiseram quedar aí. Agora, os que não obedeceram foram mortos, foram exterminados, terminou com todo, quedou mal. Então, se por isso, está bem que acá eu estou usando um exemplo muito bélico, muito sangrento, não? Vendo a espada, matou todo mundo, depois arrancou o ouro del tipo. É na época de hoje que não nos passa isso. Por isso que o livro, o Antigo Testamento, eu sempre digo o mesmo, tem que ser interpretado à luz de novo, não? Hoje que não passa isso, porque Deus se ha manifestado sua graça totalmente na pessoa de Cristo, não? Pero hoje abusamos tanto da graça de Deus. E essa palavra, já disse, é para mim primeiro, porque eu tenho que fazer essa autoanálise em minha vida e ver, me dá conta, será que estou abusando assim da graça de Deus? E por isso às vezes nos vai mal, porque não obedecemos, porque não dá, não há salida, não vemos uma salida. Por suposto que às vezes é um momento de provação de Deus. Eu não estou rugando a Nádia cá, porque não pode. Eu posso rugar, a única pessoa que eu posso rugar cá e devo rugar é a mim mesmo, para rugar no sentido de discernir, para ver se o que estou passando é um momento de prova de paz de Deus ou é fruto de um resultado meu, uma eleição minha, que eu quis. Porque, irmãos, como diz a palavra de Deus, não, o próprio profeta diz,
de que se queja el hombre? Deus falando por meio do profeta. De que se queja el hombre? Creio que foi o próprio Jeremias, não? A não ser de seus próprios delitos e pecados. Já parou para pensar de lo que você queja? Às vezes nos quejamos da economia, não? Tá bem, que a economia do país, ou o presidente que tu vê no momento, se for malo, vamos viver mais malo, vamos viver um pouco mais mal, não? Pero a culpa é do presidente? Por que eu digo que não é? Não estou falando desse presidente qualquer. Por quê? Ustedes, bueno, eu estou vivendo aqui na Argentina há 13 anos, não? Pero ustedes acá nasceram na Argentina e sempre e viveram até hoje, ou seja, passaram por todos os presidentes, passaram pela ditadura, muitos acá passaram pela ditadura e estão vivos. Então, por que estão vivos? Porque souberam tomar uma boa decisão e comeram. E por mais que passaram dificuldade, pero passaram, puderam. Por quê? Não foi o presidente que foi a tua casa te dar comida. Foi que vós trabalhaste, vós tu viste. Podemos passar pelos problemas, é isso que quero dizer. Agora, quando eu peço a transferir, quando eu não hago esse autoanálise e digo, por culpa de minha mala decisão. Não foi por culpa de minha mulher. Não, como diz o Adam, a mulher que tu me diste. Eu decidi, eu sou administrador de empresa formado. O salário de um administrador deve ser, no mínimo, a hora deve estar mais de 3 milhões, 5 milhões de pesos, deve estar por aí. O salário base de um administrador de empresa. O salário base. Aí administradores que pode estar ganhando 15 milhões, 10 milhões, porque já em Brasil os administradores ganham mais que senadores, ganham por aí, estou falando dos top, não? Os que já estão na parte de CEO, não? Ganha, o salário é $7 mil, $15 mil, entre 7 e 15 mil dólares. O salário inicial é $3 mil, que seria 3 milhões de pesos hoje, mais ou menos. Pero eu decidi ser pastor. Eu decidi. Então você não me pode queixar. Não? De la miséria que glória a Deus. Toca a hora, para. Vamos acá, como é que é? Sejar a palavra, não? Tirar uma ofrenda para sejar a palavra. Não, isso é broma. Essas coisas não se hacem aqui na igreja, não? Então, é a decisão de uno. E por causa de minha decisão, não sei se é boa ou mala, eu terei que saber, não? Bueno, eu sofro a consequência de minha decisão, não? Então, cada um de nós outros temos que decidir. E eles acá quedaram mal, os malos, não, os que não disseram o que Deus mandou. E Sedequias, rei de Judá, e seus príncipes, versículo 21, los entregarei em mano de seus inimigos, que foi o que passou, não? O rei de Babilônia. E versículo 22, e aqui mandarei eu, diz Jeová, e los harei volver a esta cidade, e pelearão contra a Égia. Los harei volver, está falando de quem? Porque a guerra quedou aí parada. E sabe o quê? Tiveram um momento de paz. E sabe o que, irmãos? Em nosso momento de paz, muitas das vezes nós outros pensamos, a palavra que o pastor disse, e é para o outro que está ao meu lado, não é para mim. Não, às vezes nós outros compartilhamos palavra para o outro, não? Me gostou dessa palavra. Deus está falando tudo acá que fulano necessitou ir. Não, a palavra sempre é para vós. Querer compartilhar com o outro, principalmente meus vídeos, comparta. Comparta todos os meus vídeos. Não tem problema nenhum, a palavra é para vós. Nós outros temos muito de isso. Escutei isso acá. Isso acá para fulano, vou compartilhar. Tudo compartilhou. Não? Não é para vós, pero escutar e tomá-la para vós também, porque é para vós essa palavra. Acá eles pensaram, esse Jeremias, essa porcaria desse profeta que sempre profetiza o mal para nós outros. Esse tipo um infeliz. Nós outros amamos Hananias, esse chavão que é gente boníssima. Esse tipo que tem na posta, de lo que Deus habla, não? E esse Jeremias sempre está profetizando mal. Mira, que Deus, porque Deus travou um pouco na batalha aí, o povo quedou, claro, não, para subir montanha, baixar montanha, eles não podiam ser isso sem parar, por mais preparo físico que tinha os homens, não dava. Então, o exército parou para, não? E isso passou 1 ano, quizá 2 anos, tudo bem, estamos em paz, mira como a paz
La paz que tenemos, mira que lindo, não? Glória a Deus, volamos, livre para cantar, não? Para correr. Empieza festa, luzes nas igrejas, festa, não? Ou seja, pero um dia tem que cair na ficha. Pero isso foi por um tempo, depois volveu. E usarei volver, dijo Deus, não? A esta cidade perarão contra ella, e la tomarão, e la queimarão com fogo, Esse é o problema, Losia, não? E reduzirei a soledad, las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. E Deus cumpriu essa profecia, por isso eu digo as profecias bíblicas. Às vezes eu não quero dar muito de profecia. Um parêntese água na predicação, já estou terminando. Aquela profecia, todas as profecias bíblicas, salvo as escatológicas, já se cumpriram. Essa profecia cá já se cumpriu. É uma profecia cumprida. Salvo as escatológicas. Não? Então, se eu não posso tomar para a minha vida literal, eu tomo para a minha vida a aplicação devocional que eu posso dar. Qual é a aplicação acá? É o título da predicação que eu disse. Obedecer sempre é lo mejor. Por quê? Porque, irmão, quando obedecemos, aunque há catástrofe em nosso meio, porque acá arrebentou com todos e todos foram levados cativo, pelos que foram levados viveram bem. Como eu disse, viveram tão bem que nem quiseram volver depois alguns. Vou viajar com Esdra para reconstruir muro. Estou cansado. Já você carpinteiro, acá eu torei bem, mira, tem plaja, tem todo, não? Não tem plaja, mas tem rio, tem abundância, não? Aí está cerca da praia, mas tinha abundância, tinha. Então, o que Deus nos quer falar hoje, basicamente, para terminar essa predicação, é a obediência, irmão. A obediência que sempre disse, como disse no começo, na introdução, não uma regra, a um conjunto de regras morais, a uma moralidade evangélica cristiana, não. Realmente é a vontade de Deus. O que? Amar, perdonar, ajudar, porque às vezes vivemos essa aparente paz e Jesus ele quer dar a paz que sobrepassa o entendimento, a paz que está por em cima de qualquer problema, de tribulação, e não uma aparente paz, não? Vamos orar e vamos pedir a Deus que essa palavra não saia de nossas vidas, que podamos pô-la por prática e não nos olvidarmos do Senhor em tempos de paz, em tempos de bem, porque em tempos malos é muito fácil acordar de Deus, não? Ai, Senhor, me dole isso, ai, Senhor, me ajuda nisso, me ajuda no outro, Senhor. Quando tudo vai bem com os irmãos, nem se congregar congregam. Quando tudo vai bem, nós outros não vamos. Isso é natural de ser humano. O impeça nos dá os permissos, não? Pero não passa nada assim. Não digo que, bueno, pode faltar um dia na igreja, isso acá não é uma seita, não. Não digo isso, às vezes tem um cumpleaños ou é algo que tem que ser. Eu estou falando em general, não? Esse sentir general que às vezes não é bueno. Vamos orar. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada em nossos corações. Senhor, nos bendiga e nos ajuda a mirar com tus olhos. Sedequias ao final quedou sem los olhos, sem visão de parte de ti, porque endureceu seu coração. Nós outros queremos ser como Jeremias, uma voz profética tuya. Ter esperança. Queremos falar de ti, queremos glorificar tu nome, queremos esperar em ti, queremos desfrutar contigo aún em tribulações, em problemas, qualquer que seja que vengamos a atravessar. Senhor, só queremos te dar glória, graças e honor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.